Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês aqui, trazer as minhas previsões para a categoria Open do New York Pro que vai acontecer nesse próximo final de semana, onde teremos, eu separei aqui os três principais atletas que na minha opinião vão estar disputando o título, que é o Michael Krizo, a besta eslovaca, igual o Miguel Chain gosta de chamar, que é um apelido perfeito pro cara. O cara realmente tem muito volume muscular, na minha opinião, ele e o Nick Walker hoje são os melhores braços da atualidade. Eu até já fiz um vídeo comentando com vocês sobre isso, que vocês gostaram bastante desse vídeo. Se eu não me engano, esse vídeo deu 800, quase 1000 visualizações, então vocês gostaram bastante desse conteúdo. Mas calma, a gente já vai falar mais específico do Krizo. O Tony Burton, vamos falar também sobre ele e claro, do Rafael Brandão. Bom, começando aqui pelo Krizo, o Krizo é um cara que ele tem um shape muito completo. Ele fez uma cirurgia no ombro que fez com que ele ficasse afastado dos palcos durante um bom tempo, mas trouxe muitos benefícios, principalmente na questão da flexibilidade, da questão de mobilidade dele. Ele agora aparentemente está posando um pouquinho melhor. Eu não sou especialista de pose, nunca subi num palco de bodybuilding para vir aqui e pagar como especialista de pose, então meu intuito aqui não é isso, que eu só vou falar merda, mas na minha opinião eu acho que ele fazia algumas poses que não favoreciam tanto o shape dele. E agora eu tô vendo que ele tá conseguindo ter um maior controle para poder expandir mais a dorsal, um maior controle para poder mostrar melhor o peito. Até mesmo nessa pose dá pra ver que agora ele tem uma mobilidade de conseguir virar muito mais o tronco, coisa que antes ele não tinha. Então, aparentemente eu acho que isso trouxe um benefício muito grande para ele, melhorar as poses dele. E aqui a gente pode ver que ele é um cara que, se você for olhar a parte superior do físico, é um físico muito completo. Ele tem o ombro muito bom, o braço muito bom, o peito muito bom, só que a parte inferior, principalmente de lado e de costas, deve muito. As costas também deve, mas principalmente posterior de coxa, glúteo e adutor, ali ele fica devendo demais, são os pontos fracos dele, porque aparentemente ele é aquele tipo de cara que é um bodybuilder raiz, um cara que não gosta de fazer treino de glúteo, um cara que não gosta de fazer esses treinos que são muito importantes para você ter um físico mais completo. E até mesmo, um tempo atrás, deu toda uma polêmica lá de um fã que tinha comentado que ele precisa melhorar esse grupo muscular e o cara simplesmente saiu esculachando o maluco, falando que o cara é gay, que o cara fica comentando essas coisas e tudo mais. Então o Krizo é um cara que eu aposto que ele vai estar dentro desse top 3, só que na minha opinião ele não consegue vencer os outros dois atletas que a gente vai comentar aqui, que é o Tony Burton. O Tony Burton ele tem um shape muito completo. O Fernando Superman comenta um negócio que eu concordo muito, que o Tony Burton é como se fosse o Dexter Jackson dessa geração. Não querendo dizer que ele tem um shape que é comparável com o Dexter, mas sim pela questão que ele é um cara que ele tá ali quietinho, comendo pelas beiradas, ele sempre vai melhorando ano a ano, ele não tem uma grande evolução que você fala assim, nossa, o cara mudou totalmente, mas todo ano ele tá apresentando pequenas evoluções e ele tá sempre competindo, sempre disputando, todo show que ele entra, ele se coloca dentro do top 5, não importa o nível do show, e quando os caras dão uma ramelada, ele vai lá e leva o título. E além disso, ele tem sim um shape que é muito bom, um shape completo, como eu falei pra vocês, ele tem poucas falhas no shape dele. Na minha opinião, eu acho que a única questão que realmente mais peca no shape dele é o volume como um todo. Quando você coloca ele do lado dos caras do top 6, do Mr. Olympia, a gente vê nitidamente que ele é muito menor em comparação com todos eles, mas ele não tem nenhuma grande deficiência. Realmente o grande problema dele, na minha opinião, é volume, que infelizmente também acaba sendo a mesma questão do Rafael Brandão. Se a gente for ver aqui, ó, esse post bem legal do Bodybuilding Sem Nutella, só que pegou um shape do Brandão bem antigo pra gente poder comparar, tanto que olha a diferença de perna do Brandão pro Tônio, não é tudo isso, tá? Mas só pra gente ver um pouco da questão de estética por estética, o Brandão é um cara que ele vai muito na mesma linha, ele é um cara que ele tem um shape hoje muito completo, antes faltava pra ele costas, ele conseguiu trazer as costas com mais detalhe, costa com mais volume, então na minha opinião, hoje pro Brandão que falta um volume como um todo, um volume do corpo inteiro para poder ficar mais competitivo e bater com os caras do top 6 do Mr. Olympia. E se a gente vê aqui um do lado do outro, na minha opinião, o Brandão acaba levando em quase todas as poses. Nessa pose aqui, ó, como eu falei com vocês, o Brandão aqui, na minha opinião, ele ainda devia um pouco de costas. O Tônio já tem umas costas que na minha opinião é mais completa, só que na parte inferior o Brandão acaba levando, embora o Brandão não esteja no melhor condicionamento dele aqui nessa
comparação de poses, né? Então assim, eu acho que o Brandão, ele vai disputar esse título e eu acho que a disputa do título vai ficar entre os dois ali, entre o Tonio e entre o Brandão. E uma coisa que eu tô muito ansioso para ver nesse show é a questão de como que vai ser o condicionamento que o Rafa vai conseguir apresentar agora que ele tá com uma estratégia totalmente diferente. Antes ele tava com uma estratégia ali fazendo toda a preparação dele com o Neil Hill, que ele tinha um ciclo de carbo muito alto. Agora ele tá fazendo um ciclo de carbo muito menor, sendo preparado ali pelo Coach Cello, uma estratégia parecida com o que ele fazia ali com o Chris Aceto, só que com a diferença que agora ele tem muito mais volume comparado com a época que ele fazia o trabalho com o Chris Aceto. Então isso que eu tô empolgado para ver, talvez a gente consiga ver o melhor condicionamento do Brandão, por causa que, pô, as atualizações dele tá bem interessante, ele tá mostrando um condicionamento que ele não apresentou antes, então eu tô empolgado para poder ver como que vai ser esse shape que o Brandão vai apresentar. E se a gente for dar uma olhada aqui, mas em atualizações mais recentes dele, a gente pode ver isso que eu falei pra vocês, ó. Olha como, aparentemente, o aspecto de pele dele, a pele tá muito fina, a pele tá realmente ali muito colada no músculo, a gente já consegue ver um estreamento que antes a gente não via, então isso traz uma diferença muito grande no que a gente pode estar esperando do Brandão. Então, na minha opinião, eu acho que esse próximo show aí do Brandão vai ser um show muito legal. Talvez ele não apresente o máximo de volume que ele consiga, porque é o primeiro show que ele vai estar fazendo com o novo coach, vão ser necessários alguns ajustes ali no carb up, mas em relação a condicionamento, eu particularmente estou muito empolgado para ver o que ele vai conseguir apresentar e eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo, discorda? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like também para poder apoiar, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que viu até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.